Era uma tarde comum na praia. O vento soprava com uma força inusitada, carregando algo mais do que apenas a brisa salgada. Parecia que o próprio vento trazia segredos, sussurros que não pertenciam a este mundo. Eu caminhava sozinho, com os pés afundando na areia molhada, quando algo inusitado na linha do horizonte chamou minha atenção. Havia um brilho distante, flutuando no ar. No começo, achei que fosse algo comum, uma pipa talvez, ou um pedaço de plástico sendo carregado pelo vento. No entanto, havia algo na maneira como aquilo se movia que não parecia certo. Minha curiosidade crescia conforme o vento ficava mais forte, trazendo um som agudo, quase como um sussurro que me chamava. Eu não conseguia ignorá-lo. Dei alguns passos em direção àquela luz estranha. Quanto mais me aproximava, mais o som no vento se tornava perturbador. Havia algo quase sobrenatural em tudo aquilo. Quando finalmente cheguei perto o suficiente, percebi que o brilho não era apenas luz. Aquilo tinha forma, e o que vi me gelou até os ossos. Diante de mim flutuava uma criatura. Seu corpo era esbelto e alongado, de um azul profundo e misterioso, suspenso no ar como se estivesse preso entre este mundo e outra dimensão. Não era algo que eu pudesse compreender imediatamente. Não era humano, nem parecia ser um objeto. Suas formas desafiavam a lógica. A criatura não tinha pernas. Em vez disso, parecia fundida em uma única estrutura, como uma coluna que ondulava suavemente, movendo-se para cima e para baixo de forma hipnotizante. De cada lado do corpo, 2 apêndices translúcidos e coloridos se estendiam, movendo-se de maneira errática, como se tentassem agarrar algo invisível. Seus movimentos eram descontrolados, mas havia uma agonia neles, como se a criatura estivesse tentando se libertar de algo. Cheguei ainda mais perto, atraído por uma mistura de horror e fascínio. Foi quando vi o rosto da criatura, inconfundivelmente alienígena, mas estranhamente familiar. Seus traços estavam distorcidos, esticados de uma forma que quase sugeria um sorriso, mas seus olhos, completamente negros. E neles, vi uma tristeza profunda, uma tristeza tão antiga que parecia atravessar o tempo. Era como se aquela criatura estivesse presa em um corpo estranho, condenada a vagar, sempre desejando algo que jamais poderia alcançar. Foi então que entendi. Ela estava olhando para o céu, mas não era um simples olhar. Era um anseio, um desejo desesperado de escapar. Algo a prendia ali, a impedia de ir para onde desejava, e ao olhar em seus olhos, senti o peso de sua dor. O pânico começou a tomar conta de mim. Dei um passo para trás, mas no momento em que o fiz, o vento parou. O mundo ao meu redor ficou em um silêncio mortal, e a criatura que antes flutuava de forma inquieta, agora estava imóvel. Era como se, pela primeira vez, tivesse notado minha presença. Um calafrio percorreu minha espinha quando percebi que algo estava errado. Senti uma força me puxando, como se eu estivesse sendo sugado para dentro daquele pesadelo. O medo tomou conta de mim, e sem pensar corri. Corri o mais rápido que pude. O som do vento voltou com força, uma fúria atrás de mim, mas eu não me atrevia a olhar para trás. Cada passo parecia mais pesado, como se algo estivesse puxando o ar da praia, engolindo tudo ao meu redor. Quando finalmente cheguei ao meu carro, respirei aliviado. O som do vento tinha parado, mas a sensação de estar sendo observado não desapareceu. Meu coração ainda estava acelerado, e apesar de estar seguro, algo dentro de mim sabia que aquilo não havia acabado. Desde aquele dia, nunca mais voltei àquela praia. Mas às vezes, quando o vento sopra mais forte à noite, eu ouço aquele som, o sussurro distante, como se de alguma forma aquela criatura ainda me observasse. Meses se passaram desde aquele dia na praia. O vento, que ocasionalmente sussurrava ao longe, voltou a soprar forte numa noite em particular, com um som perturbador e familiar. Quando olhei pela janela, lá estava ela, a criatura, flutuando entre as árvores do meu quintal. Ao invés de fugir, algo dentro de mim disse para encará-la. Abri a porta e fui até o quintal. A criatura me observava, imóvel, e ao me aproximar, senti uma estranha conexão. Seus olhos negros carregavam o mesmo pesar, mas desta vez, ela falou. Não com palavras, mas na minha mente. Eu sou um reflexo de você. A verdade me atingiu como um choque. A criatura era uma manifestação dos meus medos e dores,
uma parte de mim que eu havia reprimido. Ela não era um ser alienígena, mas algo que eu precisava enfrentar. Você pode continuar fugindo, ou me aceitar, a voz disse. Eu entendi o que tinha que fazer. Não havia mais como fugir. Toquei os apêndices da criatura, e naquele momento, ela começou a se desintegrar, transformando-se em partículas azuis que se misturavam ao vento. Senti o peso desaparecer de mim. O céu clareou, e o vento, agora suave, parecia acolhedor. A criatura havia desaparecido, mas a sensação de paz permanecia. Desde então, nunca mais voltei a vê-la. O vento às vezes sopra à noite, mas não me assusta mais. O que eu temia não era algo de outro mundo, mas parte de mim, e agora, finalmente, estava em paz. Obrigado a quem ficou até aqui. Deixe seu like, inscreva-se no canal, e até o próximo Mistério Entre Mundos.